Falamos frequentemente sobre a Califórnia ser a quinta maior economia do mundo. Isso é correto. Também somos o maior estado manufatureiro dos Estados Unidos da América, com uma produção de 412 bilhões de dólares. Eu quero colocar isso em perspectiva. O Texas é 41% menor, é 41%. Uma participação maior na produção manufatureira. Apenas aqui, no grande estado da Califórnia. Isso coloca em perspectiva algo que muitas vezes não é comunicado, eu acho, de forma tão eficaz quanto deveria ser. A propósito, os Estados Unidos são o segundo maior fabricante do mundo, o que também acho importante destacar. Portanto, a presença manufatureira neste estado é desproporcionalmente impactada pelas tarifas, desproporcional a qualquer outro estado da nação. Claro, falamos sobre a quinta maior economia do mundo. Vamos colocar isso em perspectiva. Somos 14% do PIB. Isso é 50% maior do que o próximo estado. Nenhum outro estado será mais impactado pelos impactos disso, como Christine disse, uma incerteza, que é melhor descrita como incerteza tóxica por causa dessas tarifas. Deixe-me enfatizar isso com mais consideração e contexto para onde estamos. Também somos o maior estado de caça, pesca, agricultura e silvicultura desta nação. 150% maior do que o próximo estado, o Texas. Pessoal, falem conosco sobre os impactos regionais das economias rurais. Você está falando sobre a Califórnia, sobre o meio oeste em lugares como o Texas. Você está falando sobre o nosso estado, o estado da Califórnia. Amêndoas, você vê aratus, dependente de exportação. Pistaches, dependente de exportação. Laticínios, dependente de exportação. De fato, 43% das amêndoas, pistaches e laticínios são dependentes de exportação no estado da Califórnia. Poucas indústrias serão mais afetadas do que a incerteza tóxica dessas tarifas de Trump. Os impactos, que mais evidências você precisa? Verifique seu 401k. Verifique seu portfólio. Se inclui NVIDIA, você deve verificar agora mesmo. NVIDIA, a grande empresa da Califórnia, destacada por esta mesma administração Trump nas últimas 24 a 48 horas, acabou de ser atingida hoje com uma cobrança de 5,5 bilhões de dólares. A grande empresa da Califórnia foi atingida com uma cobrança de 5,5 bilhões de dólares, fazendo os mercados despencarem novamente hoje. Nasdaq caiu mais de 2% enquanto eu falo. A incerteza é evidente e profunda no estado da Califórnia. Considere apenas as importações vindas do México, Canadá e China. 44% de todas as importações para o estado da Califórnia vêm apenas desses três países. 197,3 bilhões de dólares em 2023. Os impactos dessas tarifas, especialmente sobre esses três países, afetam desproporcionalmente o estado da Califórnia. Em todo o espectro, os impactos estão fora dos gráficos. Falamos sobre disparidades regionais. O impacto em condados como este, condados como Kern, as partes rurais do estado serão desproporcionais. Não é apenas a costa e a tecnologia. Pense nos impactos. Já na mega região de Baja e San Diego. Cris, você estava falando sobre a integração das cadeias de suprimentos e uma apreciação mais profunda, entendendo que décadas e décadas formando relacionamentos, construindo confiança, fabricação de um lado da fronteira, montagem do outro lado da fronteira. Você pensa nos impactos na indústria automobilística, eletrônica, aeroespacial, apenas em nosso estado, impactos desproporcionais. Então, Califórnia. Por quê Califórnia? Bem, é por isso que nenhum estado está prestes a perder mais do que o estado da Califórnia. Então esse é o nosso estado de espírito. É por isso que estamos nos afirmando em nome de 40 milhões de americanos. E eu imagino que se você consultasse esses 40 milhões de americanos, encontraria poucos
Não me importa onde eles estavam na última eleição, que estão celebrando essa incerteza, que estão celebrando o maior aumento de impostos na era moderna. História. Em essência, um imposto sobre vendas. Em essência, um imposto sobre vendas. Um imposto sobre vendas regressivo, que prejudica os trabalhadores, que prejudica os pobres, que prejudica trabalhadores esforçados, como Chris, e aqueles que Chris representa de forma desproporcional. Isso é imprudência em outro nível. Os impactos geopolíticos são desproporcionais. Os impactos comerciais são desproporcionais, não apenas os econômicos. É por isso que estávamos no Canadá, defendendo novamente para tentar encorajar os canadenses. O que diabos temos contra os canadenses? Zombando de pessoas em outro país? Um dos nossos grandes parceiros? Falando sobre ser o 51º estado? O fato de que tivemos que investir em publicidade lá no Canadá e encorajar as pessoas a virem para o grande estado da Califórnia, onde 2 milhões de canadenses visitaram no ano passado, é um sinal dos tempos, um testemunho do momento em que estamos vivendo. Estamos a 2.000 milhas de Washington, D.C. Estamos a um mundo de distância dos valores que estão emanando da Casa Branca. Novamente, é por isso que estamos aqui. É por isso que estamos nos afirmando. Não consigo imaginar nada mais unificador para um Estado neste momento do que tomar uma posição, como estamos fazendo aqui hoje, sobre esta questão crítica. Então, eu só quero novamente agradecer ao Procurador-Geral, que não tem sido tímido. Ele mencionou 14 processos. No total, temos 15. Quando você teve um, ele não estava diretamente envolvido. Quero agradecê-lo e quero agradecer à legislatura. Não se esqueçam, fizemos uma sessão especial, parece que foi há uma vida. Foi apenas há alguns meses, dizendo, temos uma mão aberta, não um punho fechado. E foi um sentimento sincero. Não queríamos seguir por esse caminho. Esperávamos não precisar seguir por esse caminho. Mas nos preparamos para seguir por esse caminho. E por isso estou grato, não apenas ao Procurador-Geral, mas a todos os membros de sua equipe que ele mencionou. Quero agradecê-los por sua parceria, sua administração, a legislatura, da mesma forma, por reconhecerem a gravidade deste momento. Falamos sobre ângulos. Falamos sobre, você sabe, estupidez. Não. Isso precisa ser atualizado na próxima Wikipédia, ou na próxima enciclopédia como um exemplo disso. É um momento sério e sóbrio. E eu estaria mentindo se dissesse que isso pode ser desfeito rapidamente. E é por isso que temos uma responsabilidade única de fazer mais neste momento também. Eu estive envolvido em, acho que cerca de 19 ou mais memorandos de entendimento com países ao redor do mundo. Temos entrado em contato com líderes estrangeiros. Eles têm entrado em contato conosco e a importância crítica do comércio subnacional e das relações entre pessoas não pode ser subestimada neste momento. E a Califórnia pode e vai desempenhar um papel desproporcional nessa relação. Precisamos reconstruir a confiança. 80 anos de domínio econômico em apenas algumas semanas sendo desfeito por esse tipo de imprudência. E assim estamos aqui, muito conscientes da ansiedade que isso impôs a todos vocês e muito conscientes do nosso papel e responsabilidade neste momento. Não ser meros espectadores e tentar moldar isso e moldar esta conversa nesta ação judicial é um esforço significativo e justificável para fazer exatamente isso, ser responsável. Neste momento crítico, não apenas na história da Califórnia, mas na história americana e mundial. Com isso, estamos aqui para responder a quaisquer perguntas. Bem, como você não estaria? Tenho 4 filhos. 80% dos brinquedos deles, debaixo da árvore de Natal, vem da China. Tenho membros da família vivendo de salário em salário, muitos membros da família.
Minha mãe, que faleceu há muitos anos, era uma delas. Quero dizer, nenhuma justificativa, nenhum plano, nenhuma consciência do que isso está fazendo às pessoas reais, nenhuma consideração pela responsabilidade do Congresso. Onde diabos está o Congresso? Onde diabos está o presidente Johnson? Façam seu trabalho. Eles estão sentados lá, passivamente. Enquanto esse cara destrói a economia dos Estados Unidos da América, que dominou a economia global. Não acredite apenas na minha palavra. O jornal de Wall Street. Somos a inveja do mundo e da noite para o dia, uma bola de demolição para a reputação da América. Nosso papel e nosso relacionamento. E por isso, estou zangado como pai. Como contribuinte, como alguém que tem uma conta de aposentadoria. Eles não vieram de riqueza, não há fundos fiduciários na minha família. Sabe, trabalhei duro toda a minha vida. Um cara que tem negócios. Eu sei que estou em um fundo cego e confio que você pode apreciar que não tentarei ultrapassar esse limite. Mas se alguém construiu um negócio que também depende de exportação, alguns deles, indústrias, como a agrícola, com as quais estou envolvido, tenho uma compreensão única. Não é uma compreensão acadêmica do estresse que as pessoas estão passando. E assim, isso se conecta em todos os níveis. E então eu sim estou irritado com isso. Governador, você tem sido muito reticente em abraçar, né? Nós falamos sobre taxas de transporte. Você notoriamente odiava isso. Bem, você usou. Eu não usei, é por isso. Você pode falar sobre, sabe, por que está abraçando isso de forma tão mais agressiva? Quero dizer, Por quê? Agora. Porque nas últimas semanas temos absorvido os impactos, temos analisado a lei. Temos coordenado e colaborado com o nosso procurador-geral. Temos conversado com outros estados e somos os pioneiros. É isso que a Califórnia faz. Cada um dos processos judiciais mencionados, nós participamos, estamos financiando, estamos trabalhando em colaboração e parceria. Então, por que agora? Bem, isso é bastante consistente com a prática passada. E você deve se lembrar, estivemos envolvidos em 122 processos contra a administração Trump e Trump 1.0. Tivemos isso, os 15, são 137. Não há mais. Eu acho o Estado mais assertivo na nossa união e defendendo o Estado desta união do que o Estado da Califórnia. Governador, estou me perguntando se você poderia falar um pouco mais sobre aquelas conversas que você teve com os líderes locais que pediram sua ajuda em 2020? Bem, temos ótimos relacionamentos, não bons relacionamentos, ótimos relacionamentos. Você viu? Eles compartilharam, não apenas eu, algumas das reuniões recentes que tivemos com o embaixador da Alemanha, embaixador do Reino Unido, com o premier há apenas 48 horas, o premier da Colômbia Britânica. Esses são apenas 3 exemplos recentes. Isso nem inclui todas as outras conversas privadas que tive que respeitaram a privacidade. Todo o alcance, os memorandos de entendimento que as pessoas estão procurando para ver se podemos atualizar os relacionamentos que estão tentando manter. E o imperativo, eles querem saber que somos um parceiro estável. Eles querem saber que não vamos virar as costas, como esta administração virou as costas para nossos aliados. E eles querem saber disso. Que vamos continuar a apoiá-los no que diz respeito a lidar com a ansiedade e a incerteza, especialmente no que diz respeito a defender seu caso. E acho isso interessante. Defendendo um caso que nem precisamos defender, mas eles estão defendendo que a Califórnia não é esta administração em termos de política, no contexto das tarifas retaliatórias. Agora, não tenho autoridade em termos de comércio internacional. Reconheço as limitações. Dito isso, através do escritório de negócios do governador, criamos um braço internacional. Temos sido muito proativos, muito agressivos. O vice-governador tem sido um líder e ponto de referência nesse aspecto. E assim, estamos construindo sobre esse trabalho e fortalecendo esses relacionamentos. Temos agendado muitas reuniões subsequentes. E eu acho que o anúncio do Visit California
que fizemos há 48 horas é indicativo do tipo de trabalho proativo que faremos para alcançar nossos parceiros comerciais e argumentar que a Califórnia os apoia. E queremos que eles voltem a visitar o Estado. Queremos que continuem a comercializar com o Estado. Queremos continuar a manter nossa dominância. A propósito, nem mencionei o porto de LA, o porto de Long Beach. E o fato de que 40% do movimento de mercadorias neste país passa por esses dois portos. Quero dizer, mencionei as pizzarias e as cafeterias que são desproporcionalmente dependentes desse comércio todos os dias. Quero dizer, isso nem é complicado. Os impactos nas pequenas empresas que não podem repassar esses custos aumentados e estão perdendo clientes. Os impactos, e eu não quero falar por Cris e outros, mas os impactos já na falta de investimento. Qualquer empresário, pequeno ou grande, a incerteza é o inimigo número 1. Apenas nos dê certeza. A única certeza que temos é a incerteza. Literalmente, por um capricho, dia a dia, hora a hora, uma ligação de um doador para uma ligação de outro doador, que haverá, sei com uma isenção, haverá uma exceção. Quero dizer, do capitalismo livre ao capitalismo, de compadre, assim mesmo. Corrupção? Esta é a personificação da corrupção. Eu aprecio a imprensa. Vocês perseguem isso para viver. Isso é um tapa na cara. A cada minuto de cada dia, a cada hora, e vocês sabem disso, vocês já viram. Como diabos. Estamos sentados e permitindo que isso aconteça. Então, novamente, esse é o porquê. E é contra isso que estamos lutando neste processo. Obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado ao Procurador-Geral e a Christine e Chris por nos receberem. Vai em frente. 2 perguntas. 1, você falou com o presidente sobre isso? E 2, não relacionado, mas Ron Paul desafiou Bernie para a área de prefeito. Você tem alguma reação ao anúncio da refinaria de Benícia? Sim, Valero, só brevemente sobre isso. Respeitando a importância dessa questão sob nossa sessão especial, no primeiro projeto de lei da sessão especial, avançamos. Havia um requisito, para dar notificação em relação a quaisquer operações de aumento ou fechamentos para refinarias no estado da Califórnia. De acordo com isso, recebemos notificação. Esta manhã, tarde da noite passada, início desta manhã foi oficializado e temos um ano para agora abordar essa questão. E posso assegurar a vocês, começando na noite passada, tivemos todos os esforços e estamos no processo de lidar com qualquer ansiedade que possa ser criada ou qualquer perturbação de mercado que possa ser criada por esse anúncio. Mas temos tempo, de acordo com essa sessão especial, para marcar algum progresso. E já esta manhã, logo no início da manhã, nossas equipes estão se reunindo para avançar esse progresso em conjunto e parceria com a legislatura. E sua primeira pergunta, talvez você possa avançá-la. Eu não falei com ele diretamente, mas entramos em contato com a Casa Branca para informá-los. Governador, meu nome é Anaíta Jafari. Sou repórter da KC23 News. No mês passado, relatamos como você enviou telefones especiais para os CEOs das maiores... Realmente, telefones vermelhos. Eu gosto disso, gosto da descrição. Telefones vermelhos, vou manter isso. Sim, tudo bem, isso é bom. Quer dizer, não é. Programados neles. Esses CEOs discutiram tarifas com você agora através dessa nova linha de comunicação? Sim, bem, é interessante. Quer dizer, todos eles, não há um que tenha expressado algo diferente. Todos eles trouxeram à tona a questão das tarifas e da incerteza. Não. Eu não quero chamá-los novamente. Eu acabei de fazer a ideia de, deixe-me apenas dizer, apenas no ponto, meta em algum lugar. Que diabos? Telefones vermelhos e o governador. Então, eu apenas achei importante que alguns dos maiores criadores de empregos temos feito isso, como você sabe, com nossos empregos. Primeiro plano com pequenas empresas. Nos últimos anos,
Construímos essa estrutura em torno de regiões crescendo juntas e estou realmente orgulhoso desse trabalho. Senti que precisávamos fazer o mesmo para alguns dos maiores empregadores deste estado. E então eu entrei em contato com eles e usei um telefone descartável. E coloquei meu celular lá, apenas com meu número, e escrevi uma nota à mão para cada um dos CEOs dizendo: se precisar de algo, me ligue, aqui está meu celular. E para o seu ponto, e alguns dos seus relatos, muitos deles entraram em contato diretamente, devo dizer, em total transparência. Muitos deles pensaram que era uma fraude, não sabiam o que esperar, não sabiam que era real, nem sabiam o que ia acontecer. Então, alguns, tivemos pessoal de segurança ligando, dizendo: isso é realmente de vocês? Então, tem sido um experimento interessante. Estou sendo um pouco direto demais com você, mas para aqueles que eventualmente entenderam, muitos deles apenas mandaram mensagens dizendo: eu só quero confirmar que é você. Essas conversas simplesmente não houve uma delas em que terroristas tenham sido mencionados. Ponto final. Cada uma delas tem, por definição, é claro. Quero dizer, eu disse, o pior gol contra na história deste país. Uma das coisas mais autodestrutivas que nós experimentamos na história moderna americana, quero dizer, o procurador-geral acabou de expor os 22%. Alguns estimaram até 26,7%, 27% no total. Mas você está se aproximando daqueles números de Smoot-Hawley e que todas as avaliações independentes disseram que exacerbaram a Grande Depressão. Quero dizer, é literalmente comparável a isso. Você sabe, eu sei uma coisa ou duas sobre a China. Eu me sentei com o presidente Xi. Isso é sério. E precisamos levar isso a sério. Novamente, nenhum estado tem mais a perder. Como você acha que o tribunal vai responder? Desculpe. Como você acha que o tribunal vai responder se você... Bem, eu vou ter meu advogado aqui. Senhor. Nós entramos com ações judiciais quando achamos que vamos ganhar. Fizemos isso nas outras 13 ações judiciais até agora. Tivemos muito sucesso nessas ações até agora, conseguindo ordens de restrição temporárias, liminares preliminares. A abordagem aqui é a mesma, embora sua aplicação seja diferente, pois se aplica a estes tarifas universais. É a ideia de que o presidente está exercendo uma autoridade que ele não tem. O presidente não pode fazer coisas ilegais. É realmente simples assim. E ele pensa que está acima da lei. Ele não está. Ele pensa que pode violar a Constituição e a lei, e ele não pode. E então cabe a nós responsabilizá-lo por seguir a lei. E em qualquer tribunal onde obteremos o que os tribunais oferecem, uma audiência justa e objetiva, uma revisão completa dos fatos, uma análise completa da lei, acreditamos que teremos sucesso. E acreditamos nisso neste caso. Bem, deixe-me dar alguns pontos de prova apenas para começar, apenas considerando o processo. Apenas pense na aquisição no estado da Califórnia, ou seja, o estado compra bens e serviços. Compramos mais de 10 bilhões de dólares por ano nele e em outros não bens. As tarifas, por definição, já tiveram um impacto no custo desses bens. Então, esse é um impacto econômico direto. Falei com você sobre os mercados. Por que eu menciono os mercados? Porque os mercados na Califórnia desempenham um papel desproporcional em nosso orçamento. Os ganhos de capital desempenham um papel desproporcional em nosso orçamento. O sucesso da Nvidia como empresa, eu dei um ponto de prova, desempenha um papel desproporcional na receita que geramos neste estado e em nossa capacidade de apoiar programas críticos, incluindo o apoio a agricultores como Christine. Os impactos disso já me forçaram e obrigaram a ajustar o orçamento, que apresentarei em maio. A revisão de maio refletirá uma piora na perspectiva econômica deste estado. Tenho me reunido consistentemente nas últimas semanas com economistas, não apenas economistas estaduais, mas também economistas independentes. Universalmente, eles reduziram significativamente
as projeções do PIB para o estado da Califórnia no próximo ano. Aumentaram. Como consequência dessa incerteza tóxica, a probabilidade de que nossa taxa de desemprego aumente e não diminua, e que o ambiente precipitará em uma inflação mais alta. Todas essas coisas resultarão em um crescimento econômico mais lento, menos ganhos de capital, receita e um significativo, do meu humilde ponto de vista, quão significativo? Fiquem atentos à revisão de 15 de maio. Mudança em nossas projeções no que diz respeito à arrecadação de receitas e um ajuste em nosso gasto base, para apresentar, como sou constitucionalmente obrigado, um orçamento equilibrado. Portanto, os impactos no orçamento deste Estado já estão sendo sentidos. E os impactos totais ainda não foram totalmente sentidos. Desculpe. Para isenções tarifárias para produtores de amêndoas, especialmente no condado de Stanislaus, que representa 18% do valor das amêndoas do estado, e também um condado que em grande parte apoiou o Trump. Por que você acha que o presidente vai ceder nisso? Olha, quero dar ao presidente o crédito que ele merece nesse aspecto. Sou velho o suficiente para lembrar. Nos anos 1980, acho que foi um anúncio de página inteira que o presidente Trump, na época Donald Trump, empresário, publicou, reclamando sobre a política comercial dos Estados Unidos em relação ao Japão. Ele tem sido muito consistente sobre esse assunto por décadas e décadas. Dou a ele o crédito que merece nesse aspecto. Você viu na primeira administração, eu falo sobre capitalismo de compadrio. Eu não disse isso levianamente. Isso vem da base de uma análise independente das isenções que foram concedidas na primeira administração Trump e como elas estavam diretamente ligadas a doadores do Partido Republicano. Ele tem sido consistente por anos e anos. Mas essa justificativa, em geral, 10% em tarifas, a determinação irracional de 145%. Na mesmo China, o fato de ele ter negociado o que disse ser um ótimo acordo comercial. O SMCA, e agora ele está criticando seu próprio acordo, mostra um nível de imprudência que nem eu antecipei. E imagino que muitos de seus apoiadores, talvez não, em resposta à sua pergunta. Estou aqui porque venho aqui com frequência. Estou aqui porque tenho a responsabilidade de apoiar pessoas como Chris e aqueles que Chris representa. Estou aqui não porque as pessoas aqui, estou muito ciente, votaram em ou mesmo Kamala Harris. Estou aqui porque eles importam e nós nos importamos. E estou aqui porque eles serão desproporcionalmente prejudicados por isso, pelo cara que os traiu. Donald Trump está traindo o povo do Vale Central. Ele está traindo as pessoas que o apoiaram. Donald Trump virou as costas, suas costas, para seus apoiadores. Nós não viraremos as costas para aqueles que apoiaram Donald Trump. Nós os apoiaremos. É por isso que estou de volta ao Vale Central. Algumas reduções para grandes empresas não vão acontecer. Elas não foram feitas. E quanto às pequenas empresas que não têm? É isso. Isso é, por definição, corny capitalismo. Porque seu CEO sofisticado pode ter conseguido um celular e você fez a ligação. É por isso que baseei o que disse no que se refere a celulares e o trabalho que fiz para pequenas empresas como um ponto fundamental. E é por isso que estamos aqui com pequenas empresas. Mas isso está exatamente certo. Qual é a representação deles? E é aí que os estados entram. É aí que entra um estado de espírito para resistir, ser firme, ser resoluto. Entram. É aí que entra a liderança, presidente Johnson. É aí que entra a liderança, responsabilidade, prestação de contas, presidente Johnson, para apoiar as pequenas empresas que você afirma representar. Onde diabos está o Congresso? O melhor da democracia grega, a República Romana, 3 ramos do governo,
ramos de governo independentes e coiguais, soberania popular, o Estado de Direito, o Estado de Direito. Você viu um juiz federal hoje sobre acusações de desacato contra a administração, ou pelo menos afirmando causa provável para acusações de desacato, acusações criminais contra a administração Trump, sobre o princípio fundamental do Estado de Direito, os princípios de nossos pais fundadores, o 250 do aniversário desta grande república que estamos prestes a celebrar, que manteve este lugar unido, que nos uniu, tudo isso sendo desafiado, uma imprudência, uma bola de demolição aos princípios de nossos pais fundadores. Então sinto muito por você. Pergunte-me se estou com raiva. Estou resoluto. É tudo. E estou orgulhoso deste Estado. E estou orgulhoso de ter um procurador-geral e uma legislatura que entendem isso. E estou orgulhoso de ter este presente, de ter alguma agência e ter um pouco de autoridade como governador para resistir a isso neste momento. Governador, orçamento comente. A Califórnia tem muito financiamento federal. Ajuda contra incêndios. Medical. Você está preocupado com a administração retaliando de alguma forma? Deixe-me lembrar vocês disso. A Califórnia, no ano passado, como um estado doador, forneceu 83,1 bilhões de dólares. Talvez valha a pena realmente anotar isso. 83 bilhões. Nós fornecemos mais ao governo federal do que recebemos. A propósito, no Texas recebeu 71,1 bilhões de dólares a mais do que forneceu ao governo federal. Então só vou lembrar vocês disso. A Califórnia, como um estado doador, o saldo dos livros forneceu 83,1 bilhões de dólares. O Texas recebeu 71,1 bilhões de dólares. Os 4 principais estados que foram estados doadores, todos estados azuis. Fato interessante. Então, quando se trata de apoio federal, esperaríamos ser tratados de forma justa. E digo isso como um estado doador, que nem sequer recupera todo o dinheiro que fornecemos ao governo federal. Tenho orgulho de apoiar os estados que estão enfrentando dificuldades. Tenho orgulho de apoiar o estado do presidente da Câmara Johnson, quando eles estavam enfrentando dificuldades por causa dos furacões. Como contribuinte, tenho orgulho de apoiá-los. E eu esperaria que o mesmo fosse estendido e espero que seja. Isso está acima da política. Você sabe, passei 90 minutos no Salão Oval com a imprensa. Estive ao telefone com ele em várias ocasiões. Trabalharei com o presidente Trump em questões em qualquer dia da semana, que possamos trabalhar juntos para avançar a causa que eu acho que nos une. E essa é a causa deste Estado. E o fato de que somos o 10º pilar da economia americana, a causa que eu acho que nos une em todo o país em relação a este Estado. E esse é o meu estado de espírito. E vou mantê-lo. Discordo profundamente dele sobre isso. Acho que a esmagadora maioria dos americanos concorda com nossa posição e discorda da dele. E espero que também encontrem em seus corações o apoio àqueles que precisam, cidadãos americanos que por acaso vivem no estado da Califórnia, no que diz respeito aos esforços de recuperação em Los Angeles. E um último ponto. 75% da madeira que os Estados Unidos importam vem do Canadá. Vou repetir que 75% da madeira que importamos vem do Canadá. Os custos de reconstrução já foram impactados por essas tarifas no sul da Califórnia. O custo da habitação aumentou. O custo da recuperação aumentou. Eu poderia citar repetidamente exemplos específicos. Ainda não absorvemos completamente, em relação à sua pergunta anterior, a magnitude dos custos econômicos já causados pela imprudência desses aumentos de impostos, dessas tarifas. Uma última pergunta sobre, voltando, as finanças do juiz Goldberg. Sim, você sabe, é apenas a distração do dia, a arte da distração. Não se deixe distrair por distrações, dizemos, e aqui nós zigue-zagueamos. Este é o debate que eles querem. Este é o tema 80-20 deles, como eles descreveram. Você sabe, aqueles que acreditam no Estado de Direito estão defendendo isso.
mas é um caso difícil, porque as pessoas estão realmente... Eles estão defendendo a MS-13, eles estão defendendo, você sabe, alguém que está fora de vista, fora da mente em El Salvador. Quero dizer, somos ovelhas perfeitas. Então, eu quero responder a sua pergunta. Não sei se acrescento muito valor respondendo a isso. Quer dizer, você está brincando comigo? Vamos lá. Lembro que vi um comentarista outro dia, disse... Lembro daquele cara, Nilson, quando ele fez o casamento gay em 2004. Do que diabos ele está falando? Ele continuou casando pessoas, 4.036 casais de 46 estados e 6 países. E quanto ao Estado de Direito? Bem, talvez eles tenham esquecido. Os juízes disseram que não havia dano irreparável. E quando os juízes da Suprema Corte da Califórnia disseram que deveríamos parar, paramos imediatamente. Isso nem estava em questão. Quando um juiz decide, não é uma questão. Como diabos estamos até debatendo isso? É orwelliano que você esteja debatendo isso. E é exatamente o debate que eles querem, porque eles não querem esse debate sobre as tarifas. Eles não querem ser responsabilizados pelos mercados hoje. Eles não querem responder pelo fato de a Nvidia ter uma cobrança de 5,5 bilhões. Eles não querem ter uma conversa real com Christine sobre o que está acontecendo em termos de incerteza de exportação aqui no Vale. Eles querem ter essa conversa. Não se deixe distrair por distrações. Somos todos ovelhas perfeitas. Muito obrigado, pessoal.